Oi, minha gente querida, tudo bem com vocês? Nós estamos em filosofia estudando a questão do eu, da nossa identidade. E vocês estão numa idade onde começa a ter uma transição, né? Uma transição da infância que está lentamente chegando ao seu fim, ou rapidamente, né? E estão crescendo, entrando naquele período chamado pré-adolescência. Alguns já querem pular direto para a adolescência. A prof às vezes brinca que pré-adolescência é uma coisa que não existe, porque ser pré alguma coisa é ser nada. Você ainda não é adolescente, você não é mais criança. É cruel isso, né? Então, é uma fase de bastante mudanças. Às vezes a gente não entende bem o que está acontecendo. A gente fica aborrecido com facilidade, muda de humor, fica impaciente, reclama, até briga, por coisas que às vezes são insignificantes. Ao mesmo tempo, dá às vezes uma vontade de cantar, de pular, né? De dançar, de se fechar no quarto, de ouvir música, de ficar sonhando. Tudo isso faz parte. Muitas vezes, vocês vão perceber isso agora nos tempos que vêm a seguir, vai dar até uma vontade de chorar, sem saber direito por quê. Uma sensibilidade grande, né? Como se não bastasse isso, ainda tem muita gente que chama essa fase que está por vir da adolescência de aborrecência. Pensa bem que cruel, não devia ser chamada assim, né? Mas a gente também vai adquirindo nessa fase uma certa independência que às vezes os adultos não entendem, né? Que é difícil de entender. Poxa, ontem meu filhinho era tão dependente, meu sobrinho era tão dependente, meu neto, meu aluno, e agora aos poucos, às vezes ele é dependente, às vezes ele quer fazer as coisas por si. O que eu faço com isso? Os adultos também não têm tanta facilidade para lidar com isso. Não entendem que as coisas não são bem assim. E que ao mesmo tempo que a gente, na adolescência ou na pré-adolescência, acha que o adulto está por fora, a gente também precisa deles em muitos momentos. Às vezes quer um colo, às vezes quer um afago, quer um abraço, se joga nos braços dos pais e precisa disso. Não é porque a gente está crescendo que a gente não precisa mais, né? Esses encontros e desencontros da gente com a gente mesmo não devem ser motivo de inquietação, muito menos de frustração, porque eles fazem parte de uma coisa muito importante, de um período que a gente está vivendo, em que a gente está se construindo e se conhecendo. É a descoberta de si mesmo, a autoafirmação. E para isso a gente precisa fazer vários e constantes mergulhos no nosso eu mais profundo, para conhecer e desvendar o nosso mundo interior. Isso é muito importante, mas infelizmente muitas pessoas acumulam vários conhecimentos sobre o universo, sobre tudo que existe, mas não conseguem olhar para dentro de si mesmos, para dentro de si mesmas. Isso acontece muitas vezes, é muito comum. Como sabiamente dizia um filósofo chamado Sócrates, lá da Grécia Antiga, conhece-te a ti mesmo. Só assim é possível realmente alguém desenvolver os seus dons e superar suas limitações. É a gente olhar para si mesmo, se conhecer e a partir disso agir. Conhecer a si mesmo é fundamental, especialmente quando surge um período de tantos planos, a gente começa a pensar o que eu quero estudar no futuro, o que eu quero fazer da minha vida, que tipo de ser humano eu quero ser, que tipo de adulto eu quero ser. Também sentimentos bonitos de amor e de olhar para as outras pessoas, às vezes, né, com outros sentimentos. Mais do que nunca, as mudanças que estão ocorrendo na gente, elas precisam ser conhecidas e valorizadas. Esse período de alegria intensa, de descoberta da vida, das dúvidas profundas, das indagações cheias de angústia e até mesmo às vezes de frustrações, levam a gente às vezes a desconfianças em relação às outras pessoas. Não conseguimos às vezes também saber se a outra pessoa realmente gosta da gente, aceita a gente como a gente é. Ou até mesmo nós mesmos nos aceitarmos como somos.
e acabamos às vezes nos fechando em nós mesmos. Então, sim, experimentamos fracassos, amarguras, como se o mundo estivesse acabando para nós. Quem sou eu? Né? Essa pergunta surge. Quem sou eu? Quem serei? O que estou construindo? E aí o conhecimento de nós mesmos pode ser muito útil. Nos ajuda a reagir, a lutar, nos ensina a valorizar as coisas boas, a autoestima, a não dar tanto valor à opinião e ao julgamento da turma, mas a nos basearmos naquilo que nós vamos construindo, né? E lembrar também, gente, muitas vezes na adolescência ou na pré-adolescência, já no final da infância, começa a se tornar uma fase onde alguns gostam de debochar do outro, ridicularizar o outro, às vezes porque não conseguem se conhecer e se autoafirmar, então procuram diminuir o valor do outro, né? E isso também é importante a gente saber. Que isso acontece, e isso acontece principalmente porque a pessoa que debocha, que ridiculariza, não está se conhecendo, conseguindo lidar consigo própria de uma maneira muito inteligente, muito legal. Então ela precisa diminuir o outro para não se sentir tão mal consigo mesma. É importante lembrar disso. Olhando para dentro de nós mesmos, nós podemos perceber claramente que, embora passando por coisas semelhantes na vida, às vezes estando na mesma turma desde a educação infantil, nós somos diferentes. E essa diversidade justamente que torna o mundo tão interessante, bonito, motivador, é nessa diferença que nós precisamos aprender a conviver e a crescer de uma forma bem sadia. Precisamos cada vez mais descobrir os nossos gostos, nossas capacidades, nossos anseios, nossos medos e olhar para o ideal, né, o futuro, com grandes ideais, com aspirações, com coisas que nós desejamos, com sonhos. Precisamos sonhar. Precisamos sonhar e com isso nos construir. Então hoje nós vamos trabalhar de novo sobre a questão da identidade na filosofia, a partir dessa fala, né, do Sócrates, conhece-te a ti mesmo, e vamos responder algumas perguntas que não vão ser compartilhadas com outras pessoas, vocês vão responder só para a prof, tá? E depois vocês, então, me entregam nesse documento. Pensem bem, que privilégio nós podemos pensar sobre quem somos e sobre quem queremos ser, sobre o ser humano que está sendo construído em nós. Uma boa semana para vocês, um grande beijo e até a semana que vem.